Bem, vamos iniciar nossa aula. Nessa aula, nós vamos estudar álgebra, mais especificamente, cálculo algébrico, que são expressões em que eu uso letras para determinar valores desconhecidos. Nós vamos aplicar o cálculo algébrico em alguns conceitos matemáticos importantes. O primeiro deles é o perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Nesse retângulo, que ele pede para que seja determinada a expressão que o representa, a partir do perímetro, nós temos que lembrar que esse lado aqui, ó, que vale 2x, esse lado que é igual a ele, também vale 2x. E que esse lado aqui, que vale 4x mais 1, é o mesmo valor que vale esse lado aqui de cima, 4x mais 1. Então, quando a gente vai calcular o valor algébrico, o cálculo algébrico, a gente vai somar todos os valores, já que é o perímetro. 2x mais 2x, mais 4x mais 1, mais 4x mais 1. Vou juntar todas as letras, todos os números que estão acompanhados de letras, que sejam iguais. Então, aqui eu tenho 2x mais 2x, mais 4x, mais 4x. Se fossem letras diferentes, eu não poderia juntar, só posso porque são letras iguais. Então, elas valem a mesma coisa. Então, 2 mais 2, 4, mais 4, 8, mais 4, 12. Então, eu tenho 12x. Mais os outros valores que não tem nenhuma letra. 1 mais 1, 2. Então, a expressão que representa o perímetro desta figura é 12x mais 2. Não tem mais como eu juntar nenhum valor, porque aqui eu tenho x e aqui eu não tenho. Então, a expressão que representa é 12x mais 2. Vamos a mais um exemplo. Agora, é a área. Outra parte importante. A área, a gente lembra que é lado vezes lado ou base vezes altura. Então, para determinar a expressão que representa a área desta outra figura, desse retângulo, a gente vai multiplicar esse lado vezes esse, ou base vezes altura, ou lado vezes lado. Vamos lá. Temos aqui 2x vezes 3x mais 5, que está dentro do parêntese, porque ele está representando um número só. Para calcular isso aqui, o 2x vai ser multiplicado pelo 3x e pelo 5. Como é que fica? Vamos lá multiplicar. 2 vezes 3, 6. E x vezes x, eu não tenho 2x, eu tenho x ao quadrado. Mais 2 vezes 5, 10. E o x, eu repito aqui na frente. Então, a expressão que representa a área dessa figura é 6x ao quadrado mais 10x. Eu não vou poder juntar esse x com esse x, os valores, porque esse está ao quadrado e esse, como não tem nenhum número aqui no elevado aqui dele, no expoente, ele está como se fosse 1. Então, são expoentes diferentes. Eu não vou poder fazer mais nada nessa conta, nessa expressão. Ela fica desse jeito. Vamos a mais um conceito. Volume. Volume é quanto cabe dentro de um determinado objeto. Para calcular o volume, eu uso a fórmula comprimento vezes largura vezes altura. Então, para determinar a expressão que representa o volume desse cubo, que vale 3x de comprimento, 3x de largura e 3x de altura, já que um cubo tem todos os lados iguais, eu vou multiplicar, usar a fórmula comprimento vezes largura vezes altura. Aqui eu tenho 3x vezes 3x vezes 3x. Eu vou multiplicar
os valores, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. E aqui, ó, x vezes x, o conceito é, repete a letra e soma os expoentes. Como aqui seria 1, aqui 1 e aqui 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, a expressão que representa o volume desse cubo é 27x ao cubo. Vamos ver também o cálculo algébrico aplicado em uma situação problema. Considerando que o peso de uma pessoa seja representado em quilogramas por y, determine uma expressão algébrica que indica o peso dela. Se ela engordar 3 quilos e se ela emagrecer 5 quilos. Então, nós vamos transformar essa situação problema em expressões algébricas, ou seja, aqueles cálculos em que eu tenho números, operações e letras. Então, o peso dela está representado por y. Se ela engordar 3 quilos, eu vou ter que o peso dela será y mais 3, porque ela vai engordar 3 quilos. Y mais 3. E se ela emagrecer 5 quilos? Eu vou ter que o peso dela, que é y, menos os 5 quilos que ela vai emagrecer. Então, a expressão algébrica é quando, no caso da situação problema, eu transformo uma situação em uma expressão algébrica, usando letras, números e operações matemáticas. Chegamos ao final da nossa aula. Se você tiver ficado com alguma dúvida, reveja o vídeo, estude um pouco com o livro didático, nas páginas do livro didático, e façam as atividades que forem propostas. Se tiverem ainda dúvidas, eu estou à disposição para tirar, ajudar no que for possível. E eu espero que todos consigam entender e resolver a atividade.